Então, observa, gente. Vamos agora para a regra do paralelogramo, que nesse caso é a lei dos cossenos. Observa, quando é que a gente, nesse caso, vai utilizar a lei do cosseno? Quando, nesse caso, os vetores entre eles formam um ângulo diferente de 90, ou seja, pode ser 45, 120, 80, desde que não seja, nesse caso, 90, aí a gente, nesse caso, usa a lei dos cossenos, tá? Porque se for 90, a gente vai aplicar, nesse caso, a outra regrazinha lá dos vetores por Pitágoras, tá certo? Então, nessa regra do paralelogramo, desde que não siga, nesse caso, aqueles três casos especiais, como mesma direção e mesmo sentido, mesma direção em sentidos opostos ou perpendiculares entre si, é que a gente vai poder usar a regra do paralelogramo. Aí observa, como é que a gente obtém, nesse caso, o vetor soma aqui nessa regra do paralelogramo. Observa, primeira coisa, fazer uma linha, nesse caso, paralela ao vetor B, ou seja, ó, vou fazer uma linha aqui paralela ao vetor B, e depois fazer uma linha paralela ao vetor A. Aí observa, onde vai estar nesse caso o nosso vetor soma? Aqui, ó. O S, o nosso vetor soma, vai estar bem aqui. Aí observa, a nossa formulazinha é dada pelo, nesse caso, a resultante, a soma resultante ao quadrado, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes ab vezes o cosseno do ângulo. Não é para, nesse caso, vocês se assustarem, porque não é tão difícil para resolver isso aqui, tá certo? Aí observa, vamos para um exemplo aqui, tá? Fala assim, no plano alfa, temos dois vetores, A e B, da mesma origem, formando um ângulo de 60 graus, conforme indica a figura. Se os módulos A e B, respectivamente, iguais a 3 unidades e 4 unidades, determine o módulo do vetor soma. Então, ele quer saber, nesse caso, o vetor soma, que é o R. Qual é a formulazinha mesmo que a gente vai ter que utilizar? S ou R ao quadrado, tá? Tanto faz. É igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo, tá certo? Aí observa, como 30, 60 e 45 são, nesse caso, ângulos notáveis, a gente vai ter que utilizar aquelas tabelinhas lá dos ângulos notáveis, tá certo? Então, observa. Vamos ter que r ao quadrado é igual. Quanto equivale a? É quanto? 3. Então, 3 ao quadrado mais b vale 4. Então, 4 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno, nesse caso, de 60, tá certo? Que nesse caso é 1/2. Sim, só um detalhe que a gente ia esquecendo, ó. Tem que fazer, nesse caso, a reta primeiro, tá? Para identificar o vetor, nesse caso, soma, tá certo? Para depois resolver, nesse caso, a questão. Então, bora lá. Continuando, desculpem aí. R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado, 16. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 1, 24. Ou também, tá, gente? A gente pode repetir aqui, ó, 1/2 e depois a gente, nesse caso, simplifica aqui, tá? Então, vamos ter, ó, que r ao quadrado é igual. Vou repetir aqui, ó, 9 mais 16 mais. Posso simplificar aqui, ó, por 2, tá? Simplifico por 2 e por 2. E vou ter aqui 12. 24 dividido por 2, 12. E 2 dividido por 2, 1, tá certo?
Ou seja, 12 vezes 1, 12. Dividido por 1, 12. Então, r ao quadrado é igual 9 mais 16. Temos aí quanto? 9 mais 16. Meu Deus, 25. 25 mais 12, 37. Então, vamos ter aqui r é igual a raiz quadrada de 37. Logo, o nosso vetor, nesse caso, resultante, ou vetor soma, vai ser aproximadamente 6, alguma coisa, tá? 6,0. Por que nesse caso 6,0? Porque 37 está próximo de 36. Então, raiz de 36, 6. Por isso que vai ser aproximado 6, alguma coisa, tá? Então, a gente só vai aplicar, nesse caso, a lei dos cossenos, quando, nesse caso, os vetores somados não formam um ângulo de 90 graus entre si, tá certo? Voltando, vamos, nesse caso, para a decomposição de um vetor. Ou seja, tenho aí duas retas perpendiculares entre si. Tenho, nesse caso, o f, tá? Que é o vetor aí, tá? Aí observa. Então, a gente vai descobrir o f, quanto ele vale no eixo x e quanto ele vale no eixo y. Ou seja, a gente vai ter que utilizar duas multiplicaçõezinhas, tá certo? Ou seja, uma vamos ter que utilizar o seno e a outra o cosseno, tá certo? Então, bora lá. Ele me diz, ó, que f, suponhamos que f tem uma força de 20 e o ângulo aí formado é de 37. Então, dados o seno de 37, que é igual a 0,60, e o cosseno de 37, que é 0,80, vamos calcular primeiro, nesse caso, ó, calcular f de x e, nesse caso, fy. Aí observa. Então, ó, como a gente ainda não sabe quem é seno e quem é cosseno, então a gente primeiro faz as multiplicaçãozinhas. Vamos pegar, ó, 20 vezes 0,6. 20 vezes 0,6, vamos ter 12 newton. E depois pegamos 20 e multiplicando por 0,8, que vamos ter 16 newton. Agora que nesse caso, muita gente que tem dúvida. A gente vai utilizar f de x aqui ou fy. Gente, observa. Uma dica nesse caso muito importante. Observa aqui, ó, esse ângulo alfa, tá? Aí observa, ele está colado em que eixo? Está colado no eixo x. Então, quando o ângulo está colado no eixo x, tá? Ou seja, colado, a gente diz que é cosseno. Se esse ângulo tivesse colado no eixo y, ou seja, o cosseno seria o do eixo y. Então, nesse caso aqui, onde nesse caso será o cosseno, o f de x? O f de x, nesse caso, vai ser o cosseno, que é o 0,80, porque o ângulo alfa está colado, nesse caso, no eixo, nesse caso aqui, x. Então, cosseno vai ser fx. E o seno, fy. Então, assim é que a gente calcula essa decomposição vetorial, tá certo?